naqueles tempos, no livro de Mateus 8, glória a Deus, 23 ao 27. Glória a Deus. Mateus 8, 23 ao 27. Que vai falar que Jesus apazigua a tempestade. E diz assim: e entrando ele no barco, seus discípulos os seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse: por que temes, homem de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, igreja? Essa passagem, igreja, fala, glória a Deus, que quando Jesus, ele entrou num barco, glória a Deus, com seus discípulos, e os discípulos seguiram a Jesus. Seguir, glória a Deus, é ir para onde Jesus estava indo, glória a Deus. Ele entrou ali dentro do barco, glória a Deus. E quando ele entrou, igreja, dentro do barco, no meio do mar, se levantou uma grande tempestade. Glória a Deus. Jesus, igreja, ele levou os discípulos dentro daquele barco para provar a fé daqueles discípulos. Muitas vezes Deus, ele cria situação na nossa vida para que a gente venha acreditar e venha crer e venha ter fé no impossível. Porque, igreja, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Aleluia. E aqueles discípulos, eles ficaram apavorados. Glória a Deus, os discípulos, eu acredito que dizia: a gente vai morrer. E quantas vezes você tem dito: eu vou morrer, eu não vou aguentar essa situação, eu vou correr, eu vou sair daquele lugar. Mas Jesus, ele te diz nesta tarde, glória a Deus, que é lá que ele vai mostrar para alguém que ele é na minha e na tua vida. Porque muitas vezes, igreja, glória a Deus, queremos fugir, queremos nos esconder, mas Jesus, ele diz: eu te escolhi para pregar as boas novas. Porque, igreja, quem prega a fé tem que viver um milagre. E aqueles discípulos, igreja, viram uma grande tempestade e Jesus estava dormindo. Mas muitas vezes, meu pastor Abimael, alguém que está dormindo, às vezes está ouvindo, viu? Não pense que todos que estão dentro da igreja, muitas vezes até cochilando, está dormindo, não, está ouvindo a palavra de Deus. Glória a Jesus. E Jesus, minha missionária Miriam, estava dentro do barco dormindo. E aqueles discípulos chegaram ali perto de Jesus apavorados: mestre, acorde, acorde, que a gente vai morrer. E Jesus, olhando para os discípulos, eu acredito que ele disse: andaram comigo, viram os milagres que eu fiz. Porque se você ir lá em Lucas 9, fala que Jesus, ele nos deu poder e autoridade para expulsar demônio e colocar a mão nos enfermos e os enfermos ser curados. Mas muitas vezes, glória a Deus, eu e você ora por alguém, alguém fica curado, mas muitas vezes eu e você não tem autoridade para colocar a mão na nossa enfermidade. Glória a Deus, e a enfermidade ir embora. E muitas vezes você tem o poder nas mãos. Porque Deus, ele deu a mim e a você a autoridade. Ele não deu a glória não, viu? Ele deu a autoridade. Porque a glória, ele não divide com ninguém. Aleluia. Não é verdade? E aqui, igreja, Jesus estava dormindo. E os discípulos, aproximando, despertaram, dizendo: Senhor, salva, que perecemos. Aí Jesus, naquela mansidão, ele disse: por que temes, homens de pequena fé? Tem gente que não tem fé de abrir uma geladeira e dizer, mostrar Jesus: Jesus,
Veja a minha geladeira como está. Mas tem coragem de sentar com uma pessoa e dizer: na minha geladeira não tem nada. Mas não tem coragem de dizer a Jesus. Porque Jesus é dono de mercado, Jesus é dono de banco, Jesus é dono de tudo. Então, igreja, a partir de hoje, que eu e você venha apresentar a nossa causa a Jesus. Porque é Jesus que acalma a tempestade na minha e na tua vida. E é Ele que tem poder de fazer milagre. Glória a Jesus. E aqui Ele fala: homens de pequena fé. Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Veja só, depois que Jesus acalmou a tempestade, glória a Deus, veio uma grande bonança. Porque veio a bonança, igreja. Para vir a bonança, vem a tempestade. Muitas vezes algo que se levantou contra mim e contra você, glória a Deus, até entre a família, é algo que Deus, Ele quer colocar na minha e nas tuas mãos. E Deus, Ele não vai colocar algo na minha mão e na tua mão fácil, não. Tem que passar um processo. Porque foi como o nosso pastor Abimael aqui estava dizendo. Glória a Deus, tem que ter fé, tem que ter esperança, glória a Deus. Porque a igreja diz: porque para Deus nada é impossível. Então, igreja, a causa que você entregou a Ele, pode ter certeza que quando você chegar em casa, já está resolvido. Porque muitas vezes, glória a Deus, a gente mesmo não quer acreditar. Não é verdade? E alguém muitas vezes olha e diz: será que é verdade? Né? E teve um tempo, igreja, que eu não estava casada com o pastor Abimael ainda, né? E ali, igreja, aconteceu algo comigo. Eu estava desempregada, né? Devendo aluguel, glória a Jesus, minha geladeira vazia, né? Tudo vazio, armário vazio, né? Não estava praticamente vazio porque tinha sal. Porque se você disser que faltou tudo, né? Mas ainda tem um pouquinho de sal, bota o sal na boca e bebe água, mas não dorme com fome, não é? E ali, igreja, eu abri a minha geladeira, glória a Deus, e abri o meu armário e mostrei a Jesus. Eu disse: Jesus, eu não tenho, eu não posso e eu não faço, mas eu tenho certeza que o Senhor vai inquietar alguém para me ajudar. Porque, igreja, muitas vezes as caminhadas que você tem dado para a casa do Senhor, o Senhor vai te recompensar. Aleluia. Eu e você não sai de mão vazia. E ali, igreja, glória a Deus, eu de manhã deitado e comecei a orar, mostrar a minha geladeira e fui para a consagração. Quando eu cheguei na consagração, igreja, chegou um carro na minha porta. Glória a Jesus, exaltado seja o nome do Senhor. A geladeira queimada, glória a Deus, não estava funcionando quando eu morava ali no ferreiro. Glória a Deus. E ali chegou a igreja, duas mulheres, abriu um carro e me chamou na porta e disse: irmã Jeane, tem algo para a senhora. Oi, irmã, missionária Wilma. Mas foi tanta coisa que eu não sabia onde mudar. Aleluia. Aleluia. Eu não sabia onde colocar tanto alimento. Glória a Jesus. Tinha comida para colocar na geladeira, tinha leite ninho, tinha Danone, meu Deus, tinha tanta coisa. Eu disse: Jesus, agora onde eu vou mudar? Veja como a gente é. E ali Jesus falava assim ao meu coração: vire a geladeira e coloque a sua mão, glória a Deus, que eu vou permitir que ela pegue. E eu virei a geladeira, igreja, que a geladeira já estava parada há muito tempo. Glória a Jesus. Jesus sabe que eu não estou mentindo. Glória a Deus, porque aqui não é lugar de mentira. Glória a Deus. E eu virei a geladeira. Quando eu virei, botei a mão no motor dela e disse: Jesus, que o Senhor mandou as coisas, eu quero que o Senhor conserte essa geladeira através das minhas mãos. E eu ali na mesma hora coloquei na tomada, a geladeira pegou, igreja. Quando eu olhei, já estava fazendo o cheiro, coloquei a carne, coloquei as coisas na geladeira. Aí minha menina disse: maninha, esse Deus que a senhora segue é um Deus vivo, é um Deus que faz milagre. Portanto, nessa tarde, o que Deus ele está dizendo para mim, para você, tenha mais fé e confiança. Porque muitas vezes, como o pastor
muitas vezes nos outros, mas não temos em Deus e em nós mesmos. Não é verdade? E aqui, igreja, para encerrar, glória a Deus, a palavra do Senhor no versículo 27 diz assim: e aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, igreja? Amém. Jesus, nessa tarde, Ele está visitando alguém ao teu respeito. Amém. Jesus, ela está, glória a Deus, indo até o encontro e mostrando a alguém, glória a Deus, que o teu Deus, Ele é vivo. Glória a Deus, Ele escuta e Ele vê, glória a Jesus. E Ele está indo no trabalho de alguém, glória a Deus, está mostrando para alguém lá que você segue a Ele. Porque muitos têm olhado e têm dito: ela vai para a igreja e o menino nas drogas, ela vai para a igreja e o marido não sai do bar, ela vai para a igreja e não tem o que comer, ela vai para a igreja e eu não vejo nada. Mas Jesus, Ele diz nesta tarde: eu sou um Deus de bonança, eu sou um Deus que cuido, eu sou um Deus que aposento, eu sou um Deus que coloco no benefício, eu sou um Deus que fiz gerar no útero de Ana um filho, eu sou um Deus que te protege. Aleluia. Esse é o Deus que você serve. E eu já estava, igreja, para encerrar, não estava desesperada, mas eu estava já com meu filho morto, já tinha perdido o emprego, e eu cheguei dentro do meu quarto, glória a Jesus, exaltar seja o nome do Senhor, no ano de 2017, mês de outubro, quando fez um ano da morte do meu filho, e eu disse mesmo assim: Jesus, se eu merecer, me dê um esposo. E eu clamei dentro do quarto, eu disse: Jesus, me dê um esposo para cuidar de mim. Porque eu tinha o meu filho, ele cuidava muito de mim. E eu disse a Jesus: Jesus, eu quero um marido. Eu quero um esposo para eu cuidar dele e ele cuidar de mim. E quando foi no mês de novembro, igreja, de 2017, eu conheci essa bênção numa consagração. E me apaixonei. E até hoje, igreja, para a glória de Deus, faz 7 anos. Tem briga? Tem, né? Porque eu sempre digo, casar com um homem bonito é um processo, viu? É um processo casar com um bonito, né? E ali, igreja, mas diante das dificuldades, diante das lutas, diante das perseguições, dos levantes, mas nós estamos aqui para engrandecer o nome do Senhor. Eu sou grata pelos milagres que Jesus ele tem feito na vida do pastor Abimael, tendo dado a vida a ele de volta. Eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que ele tem feito.